Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 23. Graça e paz, meu querido ouvinte. Um câncer chamado pecado é um pouco da palavra. Jesus sempre foi muito versátil. No que diz respeito aos seus milagres, ele constantemente variava as suas técnicas. Vejamos alguns exemplos. Em uma ocasião, ele tocava a pessoa e ela era curada. Em outra ocasião, era a pessoa que o tocava. Mais ainda, ele falava uma palavra e alguém era curado. Uma outra muito interessante é quando um homem que era cego veio até ele para ser curado. Jesus cuspiu no chão, fez uma espécie de lama com a saliva e colocou nos olhos do homem. Uma boa explicação para isso é que Jesus variava sua abordagem e técnicas de cura, para que as pessoas não se concentrassem nas técnicas, mas em Deus. O ministério de Jesus jamais poderia ser descrito como sendo um ministério de cura, apesar de algumas pessoas insistirem em querer dessa forma. Na verdade, a palavra milagre é mais comumente traduzida por sinais, e os sinais de Jesus tinham o propósito de anunciar o verdadeiro motivo de sua vinda ao mundo. João explica isso no Evangelho escrito por ele. Em João 20, 30 e 31 nós lemos: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Em resumo, seus milagres eram a chave para que as pessoas acreditassem que ele, de fato, era o Filho de Deus que veio para curar o mundo de um mal muito maior que qualquer doença. Sim, Jesus não veio apenas para expulsar demônios ou fazer com que alguns cegos enxergassem, ou que algum fluxo de sangue fosse interrompido, ou até mesmo ressuscitar alguns mortos. A doença que Jesus veio curar é mais grave que qualquer uma das descritas aqui, e até mesmo maior que a morte física. O que Jesus veio fazer foi trazer a cura para um câncer que assolava a humanidade, a doença da alma, o pecado. Para citar apenas um exemplo desse tipo de câncer, mirem suas atenções na corrupção. Ela mata mais que o novo coronavírus e todas as guerras juntas. Milhões de crianças morrem anualmente por desnutrição causada pela fome. Milhares de pessoas morrem por falta de atendimento nos hospitais das redes públicas, sem contar que a falta de equipamentos tem levado muitos a óbito. Essa é uma das doenças que Jesus veio curar. E apesar disso, muitos corruptos não querem deixar de ser corruptos. Eu acredito que Jesus continua curando, e eu creio que devemos pedir isso a Ele quando estamos doentes. Acredito na cura, mas também acredito que Deus escolhe quando, onde e a quem Ele vai curar. Ele cura quando quer curar. É algo que depende inteiramente dEle e só dEle. Mas algo que precisamos sempre nos lembrar é que não é de cura física que a humanidade precisa. Ela precisa do próprio curador. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai, sim, eu acredito, ó Deus, que o seu Filho continua a exercer a função de médico dos médicos. Eu creio também, ó Deus, que o seu Filho veio ao mundo com um propósito: livrar-nos do maior mal que a humanidade pode ter,
o pecado. E é nisso, ó Pai, que nós confiamos e acreditamos que o Seu Filho veio para nos livrar do poder do pecado, da morte. E é com essa fé, ó Deus, que eu te peço que o Senhor coloque também no coração dos nossos ouvintes, para que eles possam entender, ó Deus, que de fato precisamos sim do curador. É no nome dele que eu oro. Amém.